Olá, tudo bem com você? Eu sou Raquel Nilman e eu tô aqui hoje para fazer o review desse livro aqui, ó, The Essential Lenormand, da Rana George. E esse livro aqui, ele salvou minha vida no que se refere ao estudo de Lenormand, do Petit Lenormand. Então, eu já contei essa história outras vezes e eu não tinha a mínima intenção de começar a ler com o Lenormand, né? Nenhuma intenção. Só que um dia eu estava andando numa livraria e eu vi um kit que era o Easy Lenormand e eu vi as fotos do deck na capa, que era o French Cartomancy, que é um deck super tradicional, mas eu não sabia. Aí eu olhei aquelas fotos e falei, gente, eu já vi tanta gente ao longo da minha vida lendo com isso e me deu aquela sensação boa de nostalgia, sabe? Aí eu falei, eu vou levar, só pra ter, né, só pra ver. Aí eu cheguei em casa e devorei o livrinho que vinha junto, era um kit. Aí sabe quando você termina um livro e você fala, não me adicionou, não aprendi, não me ajudou, sabe? Mas eu estava decidida, eu falei, não, eu vou atrás de mais recurso para mim. E nessa minha busca, né, por livros para estudar, por recursos, apareceram, né, surgiram a recomendação de 3 nomes. Desses 3 nomes, 2 eram mais recomendados e dentre esses 2 eu comecei a analisar, ver reviews, pensar e eu decidi por esse aqui, pelo da Rana George, e não me arrependo, nem um pouquinho. Esse livro aqui, eu amo esse livro é maravilhoso. Este é um livro de 2014, é um best-seller. Assim que ele saiu, gente, esgotou no primeiro mês, né? Então é um livro com resenhas incríveis, só vi resenhas incríveis dele, de profissionais super experientes no Lenormand, pessoas super bacanas, todo mundo elogiando muito esse livro. E eu vou mostrar para vocês, eu vou correr o livro para mostrar direitinho qual que é o conteúdo dele para vocês, como que ele é distribuído, porque ele é excelente para quem já tem experiência com o Lenormand, para ampliar mais ainda a visão. Mas para quem está começando, gente, para mim esse é o número 1. Né? Esse aqui realmente é um que eu recomendo muito, muito, muito. Eu vou correr agora, eu vou mostrar ele para vocês. A Rana, ela é nascida em Beirute, no Líbano, né? E ela conta um pouquinho da história dela aqui. No livro, ela conta que o primeiro contato dela com esse deck foi aos 10 anos de idade, quando o tio Charlie, ele lia, né? Ele era judeu, pelo que ela falou, e ele lia, ela via, e era uma época de guerra civil, né? Ela passou por momentos delicados. E quando esse tio partiu, ele deixou o deck para a mãe e falou assim para a mãe dela, entrega para a Rana quando você sentir que ela vai estar pronta, né? E aí a mãe usou ainda o deck por uns 2 anos e ela começou a fazer leituras. Então, eles se mudaram, né, naquela época, para os Estados Unidos. Ela levou 5 itens, ela conta. E um deles foi o deck dela de cartas, que é o French Cartomancy, que eu falei para vocês que foi o meu primeiro deck também. E ela conta que esse foi o primeiro deck dela e foi o deck que ela teve por muito, muito tempo. Até tem uma foto que eu achei o máximo aqui dele, ó, bem desgastado, tá vendo? É o French Cartomancy, é o mesmo que eu tenho. É o mesmo que foi meu primeiro. E eu perguntei pra Rana se ela tinha, né, a ideia, tinha intenção de fazer a tradução desse livro aqui para o português. E ela falou que, pelo que ela sabe, sim, isso está nos planos. Então, se você não lê inglês de jeito nenhum, assiste o vídeo para já se inspirar, porque aí pode sair uma edição em português. Mas se você é daquelas pessoas que curte ler no original, no inglês, não é um inglês difícil, gente. E como é falado, né? Parece que ela está do teu lado te ensinando. Eu vou colocar aqui na caixa de informações o Instagram dela, o Snapchat dela, para vocês seguirem. Eu tô até pensando em convidá-la para dar uma entrevista pra gente, colocar lá no nosso www.raquelnilman.com.br. Acho que eu vou convidá-la para dar uma entrevista. E acessa o site, se inscreve na lista VIP, porque se a entrevista vier, você vai ficar sabendo. Agora eu vou mostrar para vocês esse livro aqui, gente, com muito prazer, viu? É um livro que eu recomendo para qualquer pessoa que tenha um pouco de interesse em Lenormand, que já tenha muita sabedoria, muito conhecimento, ou que não tenha nenhum, como era meu caso. Vale muito a pena, é com muito prazer que eu compartilho com vocês essa minha descoberta aqui. Agora a gente vai dar uma olhadinha na estrutura desse livro juntos, né? É um livro grosso, é um livro que tem 383 páginas. É um livro, aqui é a Rana, é um livro que foi publicado pela Llewellyn,
E você vê aqui nos Estados Unidos $21,99, no Canadá $25,50. Eu paguei, comprei pela Amazon, acredito que eu tenha pago acho que 21, alguma coisa desse tipo. Aí, quando você entra aqui, você vai, a primeira coisa, cair na introdução. Na introdução, ela fala um pouquinho sobre o Lenormand, ela fala o que é o Lenormand, né? Mostra umas cartas, dá umas indicações pra gente, fala que a gente pode fazer a leitura tão complexa ou simples quanto a gente queira, benefícios de ler o Lenormand e a organização do livro, a divisão das partes do livro. Daí a gente entra aqui na parte 1. Parte 1 é o começo. Então, ela vai falar sobre encontrar o seu deck, né? Ela vai falar sobre as questões, como que você deve perguntar, porque o Lenormand, ele é muito direto. E fala sobre a importância de você manter um sistema para você. Então, por exemplo, ela fala sobre como é bacana quando você começa a estudar de repente, colocar certas palavras para certas cartas e se prender aquilo para você conseguir aprender a fazer aquela leitura primeiro. E fala sobre a importância de ser consistente com o Lenormand. Fala sobre journaling, que é você anotar, né, todos os dias as cartas que você tira, o que aconteceu naquele dia, como que relaciona. Fala sobre usar o Significator ou a Focus Card e conta a história dela com o Lenormand, que é super bacana. Aí ela vem aqui para a parte 2. Aqui, ó, tá o primeiro deck de Lenormand que ela teve, que é este aqui. É o mesmo que foi o meu primeiro que eu já fiz, tem um review aqui no canal, que é o French Cartomancy, recomendo muito porque ele é bem direto. Aqui, ó, tá vendo o urso? Mesma carta, ó. É um deck bem direto, sabe? Bem simples de ler, dá uma olhadinha lá no review, vale a pena. Foi o primeiro dela, é o primeiro meu também. Aí ela vem para a parte 2, que é realmente falar sobre o significado das cartas. Então ela fala o que significa cada coisa, porque ela divide em grupos, né, em contextos, porque ela fala que é importante você manter o contexto, não dá para você fazer uma pergunta sobre trabalho e começar a falar da avó, do cachorro, do relacionamento, a não ser que esteja relacionado com aquela pergunta. Então fala futuro, né, explica o que é cada coisinha que vai estar lá na frente, que eu vou mostrar para vocês. Ela fala até aqui uma coisa que ela acabou percebendo com o tempo para ela, que é as cartas de nuance. Então ela fala que com o tempo ela começou a perceber que quando certas cartas saíam, elas acabavam dando um tom para aquela leitura. Então ela explica aqui. Aí quando entra para a carta, todas elas são apresentadas assim. Você tem a foto da carta, que é o French Cartomancy sempre. Aí ela escreve aqui um pouquinho sobre a carta e ela vai para os significados dentro de contexto. Então, futuro. O que essa carta vai significar referente a futuro, se for algo que você estiver falando do futuro? Fala da nuance, que é aquilo que eu falei agora. Então fala essa carta aqui que é o cavaleiro, ó, tem movimento, tudo. Então fala que é uma carta de ação e também de tempo. Aí vai para homem ou mulher. Então fala que características teria esse homem, essa mulher, se estiver falando de uma pessoa, né? Tanto a característica do jeito, psicológica, como fisicamente. Ela fala também. Aí ela vem aqui e ela vem falar sobre trabalho. Então se você estiver perguntando sobre trabalho, o que essa carta provavelmente pode significar? Amor, se você estiver fazendo uma pergunta sobre amor, o que ela pode significar? Saúde, corpo e espírito. Então mostra aqui. Se estiver falando da sua saúde, do corpo e espiritualmente. Quando o assunto é relacionado a dinheiro, o que essa carta pode significar? Quando é algo que você está querendo saber sobre o tempo de alguma coisa, o que ela pode significar? Quando ela vem como um conselho ou uma ação a ser tomada, né? Aqui fala também da orientação, que são cartas que ela classifica em positiva, negativa e neutra, diferente do tarô, porque o tarô não tem isso, né? O tarô tem todo um leque dentro de uma mesma carta. Já o Lenormand, normalmente as pessoas classificam em positivo, negativo, neutro. E aí ela conta uma história pessoal com a carta, que é a importância do journaling. Então ela anota aqui, ela ia de manhã, ela anotava, puxava, né, fazia uma tiragem diária para ela, para avaliar a carta, e no fim do dia ela ia ver o que tinha a ver. Então ela conta aqui. Apareceu essas cartas de manhã, olha o que aconteceu. E as coisas mais, sabe, assim, interessantes. É muito interessante isso aqui. Aí ela fala o que essa carta pode ser no Grand Tableau, quando ela aparece no Grand Tableau.
E depois fala sobre o Grand Tableau, é aquela abertura grandona que coloca todas as 36 cartas e dá uma visão geral da situação e tudo, da vida da pessoa. Aí ela fala sobre algumas combinações e exemplos. Então, ela coloca aqui quando ele está no meio de cartas, quando ele é antes, quando ele vem depois, até com a mesma carta, porque muda, né, gente? Se está no começo ou se está depois, ele vai mudar. E aí ela faz esse trabalho, aí vai para outra carta. E ela faz isso com as 36 cartas, então é muito bacana, sabe? É muito bacana mesmo. Eu acho que, nossa, isso aqui adiciona demais. Quando você faz uma leitura e você vai olhar aqui, você fala, caramba, e é coisa que às vezes você nem pensaria. Então eu gosto muito do estilo dela, eu gosto da leitura dela, eu acho que é muito bacana, é muito interessante, muito simples, sabe? Muito fácil de entender, assim, para aqueles que também não sabem ainda, e mesmo para aqueles que sabem e querem ver uma nova perspectiva. Aí a gente vai para a parte 3, que são as técnicas de leitura e spreads. Aí ela vem aqui e fala sobre tudo que vai ter, combinações, a resposta que vem em linha, a caixa, a abertura da decisão, a abertura astrológica. E aí você vai começar a ver, ela vai começar a explicar para você, vai dar exercício para você, the homework. Então, criando combinações múltiplas. Então, o que você vai fazer? Primeiro você vai pegar todas as cartas e vai uma a uma. Ai, a primeira palavra que te vem à cabeça com isso, a primeira palavra que te vem à cabeça com isso, sabe? Ai, trabalho, ai, grupos, sabe? Ai, obstáculos. E aí você vai fazendo esse exercício. Depois você vem e coloca como se fosse ação, uma descrição, alguma outra coisa. Você vai criando para você. É sempre recomendado aquilo, né, gente? Compra o teu caderno e cria o seu próprio livro de significados. Aquilo que realmente funciona para você. Aí ela fala sobre a fusão de símbolos, porque mais do que simplesmente ler separado, a gente vai ler uma frase inteira e às vezes até duas cartas juntas viram uma coisa só, sabe? Então, você pode pegar duas cartas e falar, uma pessoa difícil, por exemplo, né? Vai começar a ser, vai começar nesse exercício com o tempo, né? Então tá aqui, ela fala sobre a resposta em linha, né? Quando é em linha, você pode usar 2, 3, é sempre mais que um pro Lenormand, né? Para dar uma resposta, normalmente é mais que um. Então, 2, 3 aqui, tem, tá vendo? 5, aí vem a caixa, vem o spread em caixa. Não vou entrar em detalhes com esse tipo de coisa, né, gente? Porque esse é um tipo de coisa que leva mais tempo. Aqui, tudo isso. Tá vendo? Ela explica muito bem explicadinho. Aí ela vem com uma mandala astrológica e fala casa a casa o que significa. Aí ela dá uma leitura de exemplo aqui. Sabe? Ela coloca as cartas, explica o que significaria em cada casa. Aí essa aqui é uma abertura da pirâmide. Essa daqui é a cruz. Começa a trabalhar com o Grand Tableau. Aí ela vai explicando o Grand Tableau, vai trabalhando com o Grand Tableau. Então, o bacana desse livro é a gente sentar com o deck do lado e colocar em prática o que ela explica, o que ela ensina para você, né? Tem todas as casas certinho. Aí, gente, ela tem uns apêndices que são muito bacanas. O apêndice A aqui, que, claro, né, é falando sobre Mademoiselle Lenormand, quem era ela, né? Depois, o apêndice B, ela fala das focus cards e significators, como que você pode usá-las, né? E aí tem aqui tudo, né? O que ela costuma usar cada uma. Aí depois, no apêndice C, você tem, a gente chama às vezes isso aqui, você pode chamar isso aqui de colinha, tá vendo? São algumas palavrinhas só, que palavrinhas chaves para cada carta. No apêndice D, ela fala sobre essa coisa de cartas positivas, negativas e neutras, fala um pouquinho sobre isso em cada carta. Aí nesse aqui, apêndice E, ela fala das casas e os atributos, então em cada casa, quando você faz o Grand Tableau, fala o que quais são os atributos daquela carta. Então você faz uma combinação do que é aquela casa com a carta que você colocou lá. Aí o apêndice F, que são as cartas de corte, ela fala um pouquinho das cartas de corte, que tem aqui também, vocês sabem, né? Por exemplo, essa aqui é uma carta de corte. E aí ela vai para Lenormand e Tarot, né? Fala um pouquinho sobre metodologia de ler o Lenormand junto com o tarô, é uma coisa muito interessante. E aqui você tem
o glossário do que significa carta de ação, o que significa o box, o que significa cartomancia, o que significa intercessão, o que significa insert, o que significa combinações. Então, um glossário com tudo, né? Eu achei, gente, talvez esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu realmente achei que valia a pena fazer isso com vocês, correr o livro para vocês terem uma pequena ideia do que se trata, né? Todas as explicações aqui, ó, carta a carta. Eu achei que realmente vale a pena. É um livro que eu recomendo fortemente para qualquer pessoa, independentemente do nível, porque se você já conhece, vai abrir mais seu leque, e se você está começando, sem comentários, né? Eu amo esse livro aqui, amo, amo, amo. Espero que esse review tenha ajudado você. Deixe para mim a sua opinião aí nos comentários. Se você se interessou, se você achou uma estrutura bacana. Vou deixar as redes sociais dela aqui no box de informações. Você pode seguir, você pode até ir lá no Instagram dela e falar: ô Rana, e aí, quando que vai sair uma publicação em português, né? Depende, se você tiver interesse, você pode ir lá também perguntar para ela. Ela é um doce de pessoa. E não esqueça de visitar o nosso site, de se inscrever na lista VIP, porque quem está inscrito na lista VIP, além de receber todas as informações, tudo que eu publico, ainda recebe conteúdo extra. Avalie o vídeo, deixe seu comentário, compartilha, vamos compartilhar, porque informação bacana é sempre interessante. Estou muito feliz de compartilhar isso aqui com vocês. Eu te encontro amanhã num outro vídeo. Gratidão.